Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tintim, desde os seus primeiros passos, o vinho assumiu relação estreita com celebrações de diversos matizes. Já soubemos do seu envolvimento em rituais de vida e de morte, em celebrações orgíacas e religiosas. Sabemos que esteve presente em tumbas, palácios e mesmo em casas mais simples. Um brinde pode selar um acordo, um negócio, um amor. Na vida e na arte, o vinho tanto aparece em cenas românticas, quanto pode ser o portador de um veneno, nele acrescido para dopar ou matar. Mas aqui vamos celebrar. Exatamente! Esse episódio é Na Celebração, com uma convidada muito experiente nesse assunto. Vamos dar a palavra a Miriam Katibe. Oi, Alessandra. Oi, todo mundo. Oi, ouvintes. Obrigada pelo convite, Alessandra. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é celebrar. Ótimo, isso é muito bom. Todos nós vamos celebrar a vida, celebrar o dia, celebrar cada conquista e, por que não, celebrar até às vezes um fracasso, porque é aquele aprendizado que falta para o sucesso seguinte, não é mesmo, Miriam? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente só entende o que é sucesso porque existe o fracasso, né? Porque senão, se fosse só coisa boa, a gente não entenderia, né? Então, Verdade. precisa. Se tudo fosse plano, não teria a subida nem a descida, né? Então, a gente tem que entender, né? E aprender. E, e a gente vai aprendendo, né? Acho que quando a gente bebe um pouco mais além da conta, a gente acaba descobrindo qual é o nosso limite, né? Muito, com certeza. Até porque cada um tem o seu. Em tudo na Exatamente. Fale dessa sua experiência com as celebrações aí, quando você trabalhou nesse ramo. Então, eu sou formada em turismo, né? Pelo Senac, e eu venho do mundo de eventos, inicialmente corporativo, e aí no final de 2004 para 2005 eu entrei no mundo de eventos sociais. Então, casamentos, festas de debutante, aniversários, tinha também corporativo, mas mais evento social mesmo. E a gente vai aprendendo, né? E ensinando também, porque de uma festa e de uma celebração, você pega a experiência para a próxima. E também de profissionais que você acaba trabalhando, que você vai conversando, vai perguntando, e eu acho que você vai montando um repertório para você poder ensinar o cliente, ou poder conduzir da melhor forma, mas não existe o certo ou o errado, ou a minha verdade. Eu acho que cabe, né, nós profissionais falarmos para o cliente, quem está celebrando, o que a gente entende e acredita. E aí também ele vai juntar com aquilo que ele tem de verdade e tirar suas próprias conclusões. Sim, você vai mostrando o porquê, um meio caminho ali, e ele, de acordo com os objetivos dele, tem mais embasamento até para escolher, não é mesmo? Sim, sim, exatamente. Acho que é dar as referências, dar o rumo, né? E a gente também ir pegando as informações, porque esse é o nosso trabalho. A gente trabalha com eventos, então a gente tem que ir aprendendo.
pro cliente, ele tem a profissão dele. Então, né, muitos advogados, dentistas, TIs, professores, então o que eles entendem de festa é o que eles passaram na vida deles como convidados. E isso é muito interessante também, né? Porque a bagagem que eles trazem como convidados é onde vêm os medos e as expectativas. É E aí, verdade, exatamente. E aí, nesse mundo de celebrações e de eventos, tanto corporativos quanto sociais, pela sua experiência, qual é a relação disso tudo com o vinho mesmo? olha, o vinho, ele, bom, é uma bebida antiga e conhecida por, né, celebrações. O que eu costumo falar é que o vinho não é a bebida oficial do brasileiro. Não é? Então, eu acho que foi uma bebida, né, uma bebida que ela foi incorporada, até porque no Brasil nós somos uma mistura de raças, de crenças, de povos, né? Então, a gente tem muita mistura que acontece aqui nos casamentos, não só com referência à bebida, mas com outras. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. É, num casamento que se entrega as amêndoas. Isso não é um costume brasileiro, até porque não existe o brasileiro. Se a gente for falar do costume brasileiro, a gente vai ter que pegar os indígenas. Então, a gente tem aqui, depois, portugueses, italianos, né, africanos. Então, a gente é realmente uma mistura. Então, ainda tem, né, o espumante como o grande atrativo para o brinde, né, nos eventos. Eu acho que ele ainda é, apesar de que tem festas que as pessoas acabam adaptando, né, noivos tequileiros brindando com tequila, cervejeiros com cerveja, mas o espumante realmente é a grande estrela. Mas o vinho é é uma mistura realmente de vários povos que foram introduzindo com muita maestria nas festas. É verdade, o Brasil não tem a tradição do vinho há muitos anos. Está, inclusive, crescendo no mercado a produção mesmo brasileira nos últimos 30 anos por aí. Tanto que tínhamos o costume muito maior do vinho de mesa, que existe só praticamente aqui no Brasil. E aí, quando você faz celebrações diferentes, quando é voltado que as pessoas têm essa tradição do vinho e querem o vinho, além do espumante, claro, que é realmente uma estrela, né, de brinde, porque nós vemos no Ano Novo, todo mundo quer brindar com espumante, pelo menos a grande maioria, né? Nunca vamos dizer Sim, a grande maioria, mas existe pessoas que pedem um vinho certo para cada ocasião, ou não tem essa preocupação? Como funciona? tem a preocupação, né? Eles perguntam, mas a resposta é aquela, depende, né? Então, os clientes perguntam, precisa ter, né? Ou antes eu vou voltar para a cerveja, por exemplo. Ai, eu não quero cerveja de jeito nenhum, porque é muito feio servir cerveja em festa. Aí eu pergunto, é feio para quem? Porque se seus convidados bebem cerveja, por que não oferecer, né? E o vinho tem muita questão, porque na festa existe o coquetel, existe o jantar e existe uma sobremesa. E, na minha opinião e concepção, é muito difícil você oferecer um vinho para o coquetel, um vinho para o jantar e um vinho para a sobremesa. Então, o que a gente sugere é que faça um ou dois vinhos para a festa toda. Então, o que a gente... Primeiro, né, eu pergunto, precisa ter vinho?
A pergunta é: vocês gostam de vinho? Seu público gosta de vinho? Ah, gostamos. Daí eu ainda brincava, eu falava: tem família portuguesa ou espanhola? Porque se tem, tem que ter, porque eles esperam. Ou a pessoa vai casar em dezembro e fala: ah, preciso pôr um vinho tinto? A não ser que a família goste e faça muita questão, porque no verão um espumante cai melhor, né? Ah, vou casar no inverno, poxa, vou colocar um, apesar de que agora a gente não tem muito mais, né? A gente está em Cada outubro dia e cairia muito bem um vinho tinto hoje, mas eu acho que tudo realmente depende do horário, depende dos fatores da festa, do cardápio. Eu acho que existe sim, né? A pessoa pergunta se existe uma preocupação, e existe sim uma forma a se caminhar. e um adaptar a isso aí que você está falando mesmo, né? De ser viável para, Sim, porque se você ficar também, como você mesmo disse, se eu harmonizar com entradas o vinho perfeito que é para aquela harmonização, porque a gente sabe que tem isso, ou para o alimento, né, o prato principal harmonizar também, e depois harmonizar com a sobremesa, às vezes não fica tão viável e não facilita, né, o dia da festa, que o objetivo principal é o celebrar, não é a bebida. sim, sim. Então, realmente, a gente tem que pesar tudo, o que vale o momento, o que é principal daquele momento. Claro, nós estamos aqui falando de vinho, porque é o podcast do vinho, mas estamos inserindo isso nesse contexto de vida real, o que funciona, o que não funciona, para sermos práticos também. Sim, e aí as pessoas falam assim: ah, então eu vou pegar o vinho tinto para servir só na hora do jantar. A minha opinião é: não faça isso. Primeiro, vai sobrar tudo, porque as pessoas já começaram a beber outra bebida. Chega na hora do jantar. Ah, então é legal o vinho na hora do jantar? Sim, se o evento for um jantar. Vamos sair para jantar e vamos pedir um vinho. Ou então a pessoa fala: olha, não serve uísque no começo da festa, porque as pessoas já vão ficar muito loucas. Serve depois. Depois do quê? Da pessoa ter bebido espumante, aí ela vai tomar o. Então, assim, o que eu sempre aprendi com meu pai é: beba, beba com moderação e sem misturar. Então, se você tem uma lista de bebidas que você vai oferecer na sua festa, já comece desde o começo com todas as bebidas. Porque aí a pessoa que quer beber o vinho, ela começa do começo e vai até o fim. Então, essa história de servir só na hora do jantar, para mim, eu acredito que não funciona. Então, se eu vou num evento e eu vejo que tem um vinho, ou um espumante, ou um bar de caipirinha, eu vou pensar, vou decidir o que eu quero beber, e aí eu vou seguir naquele caminho. Agora, se eles vão trazer o vinho tinto, por exemplo, só depois, aí eu já escolhi o que eu quero e aí eu vou deixar ele para lá. Então, assim, se você quer só falar que teve, faz isso. Mas se você realmente quer que, que, que tenha, né? E assim, o que tem que pensar também é para quando você vai escolher uma bebida, né, para sua festa, um vinho, você tem que pensar qual é o seu objetivo em servir aquele vinho, né? Você quer falar que teve vinho e aí vai por qualquer um? Você quer ostentar e vai por o mais caro, mas que nem sempre é o melhor? Você realmente está preocupado com os seus convidados e você quer investir num vinho legal? E tem ainda a quarta opção: estou preocupado com os meus convidados, mas também tem um limite, então vamos chegar no meio termo. Existem essas 4 linhas. E tem os 4 tipos de clientes. Já aconteceu, Alessandra, de uma noiva comprar diferentes tipos de vinho para oferecer para diferentes mesas que deram diferentes presentes. Olha, isso é bem específico. A gente fez ela trocar e fazer igual para todo mundo, porque não tem como você servir para uma mesa um vinho X e para outra mesa um vinho Y. Nossa, imagina a logística disso.
Sim, Imagina você ter que explicar para o cliente, para o convidado, então, o seu presente não foi muito legal, então o seu vinho também não é muito legal. Fora a logística, não tem. Então, assim, quanto menos rótulos, ter garçom, inclusive, diferente, né? Porque não tem. senão imagina a confusão do coitado para servir, ou da coitada, né? Pode ter garçonete também, de saber qual vinho é para qual mesa. Fora que valor não necessariamente explicita que aquele vinho vai ser o mais saboroso para aquele paladar específico. Porque sim, temos diferenças de qualidade? Sim, temos diferenças de qualidade, mas também temos diferenças de paladar. E uma pessoa pode sim gostar de um vinho que tenha, talvez, apresente uma qualidade um pouco menor, por que não? Claro que sim. Quando eu comecei com buffet, eu não entendia muito de vinho, eu também não era muito de beber vinho. E eu fui conversar com um especialista e tudo mais. Aí eu toquei no assunto de lambrusco, e ele falou assim: Deus me livre, de jeito nenhum servir lambrusco e tal. E eu fiquei aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, mas se a pessoa quer servir o lambrusco, qual o problema de servir? Existe, está no mercado, tem essa opção. E aí, depois de muitos anos, teve um casamento que os noivos trouxeram uma marca de Prosecco, super bacanuda, e o tal do lambrusco simples. E aí servimos os dois, não sei o quê. O que que aconteceu? Era a mesma quantidade. O lambrusco foi todo e o prosecco continuou. Aí um dos convidados virou para o meu maître e falou assim: "Ó, campeão, né? Sei lá como que eles falam, o senhor, eu queria um vinho daquele, mas eu quero do vinho bom, hein? Eu quero do vinho bom." Ele falou, claro. Pois não, ele falou, ainda bem, porque só sobrou do Prosecco, né? Serviu a taça de Prosecco e foi levar para o convidado. E o convidado tomou e falou, não é esse, eu quero daquele outro, do bom. Então, quer dizer, para o paladar A dele, visão de bom para ele era a visão do que agradou ao paladar, e não do que era mais caro. Ele não sabia disso. O lambrusco é um frisante, é um tipo de vinho onde é adicionado gás carbônico, mas é um tipo de vinho simples e ele tem um paladar mais suave. Então, principalmente para o brasileiro que não tem o costume de vinho, é muito mais fácil agradar mesmo com um lambrusco, porque um prosecco exige um outro paladar. Ele é mais seco, ele é mais complexo, né? Então, nós temos que ver tudo isso no momento de celebrar, não é sim, mesmo, Miriam? sim, e tem que pensar no. E foi muito tanto que o casal pensou que eles levaram os dois tipos, né? Mas corre esse risco também, né? Quando a gente fala em dividir rótulos, a gente não sabe o que vai sair mais. Não, Então, corre o risco de acabar um e ficar mais do outro, a não ser que você compre em quantidades, né? Quando a gente fala em duas, o cálculo que eu fazia para as nossas festas, tá? 6 horas de evento, coquetel, jantar. Se tivesse outros tipos de bebida, uma garrafa para 2,5 convidados. Então, se você vai fazer com 2 tipos de rótulo, talvez seria ideal fazer uma garrafa para 2, porque aí tem uma margem de erro, né? Ou aí, se você pega mais de um, você não sabe se vai sair mais do outro. Então, não é uma matemática exata. não é mesmo. Você teria que conhecer o perfil de cada um para fazer essa matemática exata. Não, eu sei que o convidado X só toma esse, eu sei que o Y só toma esse, só que saber isso de todos os convidados. Não, e também no dia, tem dia que a pessoa bebe mais, tem dia, já aconteceu de eu fazer festa e sobrar muita bebida, porque tinha dos bebedores, 5 estavam tomando antibiótico, e aí naquele dia eles não tomaram. E aí já fez uma grande diferença. Olha como esses eram realmente bebedores, hein?
Faz, ou não vai, né? Ou naquele dia ele não está bem, ou no dia anterior ele já tinha bebido. Então, tudo isso influencia. Então, o que a gente faz é assim, não dá para pensar em pessoa por pessoa. Vai fazer uma festa, é porcentagem. Não vai fazer o cálculo de vinho pelo tio Zé, que só toma cerveja, e nem o cálculo de vinho pelo tio João, que só toma vinho. Porque, né, semana passada eu fui comer uma pizza com uma amiga, a gente tomou quase 2 garrafas. Então, nunca você vai fazer um cálculo de 2 garrafas de vinho tinto por convidado. Sim. Você não pode fazer naquilo que você bebe, né? E outra, um evento, eu estava no meu prédio, eu estava em casa, diferente de você estar num outro lugar. Tudo Você isso está influencia. dirigindo para casa e você não vai beber, ou então, né, se você é a pessoa que está dirigindo. Enfim, existem várias circunstâncias para serem pesadas, né? Existem, existem. E esse cálculo que você falou até já entrou em algo que também temos a curiosidade de saber. Para fazer um jantar em casa, esse cálculo de garrafas, né? Uma garrafa para 2 pessoas e meia, é o mesmo ou é mais específico? Como funciona? Olha, esse cálculo que eu tinha era para o mínimo de 100 pessoas, porque era uma média, né? Então, eu comecei meu cálculo para uma garrafa para 3 convidados de espumante, mas estava dando muito na trave. Então, eu diminuí um pouco a porcentagem, lembrando que se for verão, né, mais espumante, menos tinto, se vai ter cerveja. Então, a gente fazia, por exemplo, 2 latinhas de cerveja por pessoa, uma garrafa para 2 convidados e meio de espumante, e o vinho tinto, uma garrafa para 6 convidados. Mas se você não tem um espumante, então já cai uma para 3 do vinho tinto, e já aumenta a cerveja para 3, então vai variando, sabe? Eu tinha feito no Excel uma planilha que você põe o número de convidados, ele saía o número de bebidas. Mas não existe a variante. Sim. Aí a variante, né, eu não sei chegar nesse grau de cálculo, aí é fazendo na mão mesmo, conta de padaria. E eu estou percebendo também que o vinho branco nessa ele acaba sendo meio, né, não é tão, é menos usual ainda, né, que o vinho tinto. É menos usual. Já tivemos em alguns eventos, mas geralmente, se for o branco, acaba indo para o espumante, aí eu indo para o vinho tinto mesmo, porque o vinho tinto ele acaba combinando com mais cardápios, né? Com a carne, com a massa. E eu acho que o brasileiro tem mais o hábito do tinto do que o branco também, né? Não sei, posso estar falando besteira. Ah, eu não Como tenho esses dados tão específicos. Não, eu acho que, na verdade, no mundo, o vinho tinto sai mais mesmo que o branco, pelo que eu é, tenho e, visto. E Mas eu sem vou me utilizar da sua frase, né, que você fez na introdução do podcast, que assim, eu não sou uma especialista em bebidas em casamento ou em festas. Eu sou uma especialista nas festas que eu faço, com os meus garçons, com a minha equipe, com a minha forma de trabalhar, porque isso influencia completamente, né, a forma de trabalhar. Então, se você tem um número X de garçom, se você tem muito garçom e não tem bebida, não vai dar certo. Se tem muita bebida e não tem garçom, não vai adiantar. Então, é, é, se você falar, ai, Miriam, eu vou dar uma festa em tal lugar, eu até posso te ajudar a fazer um cálculo, mas tem que saber muitas coisas para chegar nesse resultado. Então, assim, estou falando da minha experiência, tá? Não que o que eu esteja falando é a verdade absoluta. sim, é uma base para todos nós. Nós sabemos que existem diversas variantes, como já repetimos várias vezes. Mas o ouvinte sempre gosta de ter opinião de uma pessoa que trabalhou alguns anos aí com isso, não é mesmo? E já viu É. acontecer. Vou ficar maior de idade já, vou completar 17 para 18 anos agora no mundo de eventos sociais.
e 20 e poucos de eventos totais. Então, assim, um pouquinho de experiência a gente tem. Então, tá vendo? É bagagem que não acaba mais, né, Miriam? Sabemos disso, isso é muito bom. E isso traz respaldo para que a pessoa que está ouvindo tenha ali uma consciência de como funciona. Acho que você trouxe aqui muitas informações interessantes nesse sentido, de observar as variantes, de observar o que o povo brasileiro gosta, porque realmente é uma cultura que foi se solidificando baseada em diversas outras, né? Cada povo, cada pessoa trouxe a sua própria bagagem, né? Cada família que veio para cá, ou mesmo os indígenas que já estavam aqui, nós somos misturando isso tudo num caldo que saiu melhor que encomenda, eu acho. Bem, eu sou brasileira, mas eu acho isso, viu? Né? É uma mistura maravilhosa, né? É um caldo. Exatamente, é isso. Né? Fazer do limão uma limonada e fazer do vinho um vinho quente, da cachaça um quentão. Não é? Nós temos muitas opções. E o ser brasileiro é isso, é saber lidar com tudo, é essa malemolência mesmo, que integra tudo. E eu acho que isso também acaba se refletindo a aprendermos a respeitar todo mundo. Que a partir do momento que nós também nos adaptamos a diversas culturas, unimos diversas culturas, nós aprendemos a olhar o outro melhor quando Sim, nós sem olhamos. dúvida, sem dúvida. Porque não adianta forçar as pessoas a serem harmoniosas umas com as outras. É preciso vivência, é preciso conhecer um ao outro para você gostar do outro. E preciso respeito, né, também, porque falando, né, em festa, falando em bebida, você vai na festa de alguém, você não vai beber para ficar louco, Até acabar a festa, não é? né? Principalmente a Tem que sua mesmo. ter pouco, né? E bebe água. Então, assim, a gente tem uma equipe que está ali. Os noivos estão bebendo alguma coisa, a gente já está com a água atrás, A água é né? super importante. Até você comentou também, não sei se foi num podcast ou num post que você fez, realmente a água é muito importante, porque ela vai diluindo, né, aquele álcool que está dentro, e eu falei de quase 18 anos de carreira, né, e o número 18, ele é um número muito forte, assim, porque é a idade que as pessoas podem começar a beber, né? Sim. Então, nossa, como eu queria ter 18 anos para poder beber, e como eu queria poder ser maior de idade, entrar nos lugares, e a gente tem uma questão também na festa, né, de tomar muito cuidado com os menores de idade, para não beber, para não servir. Então, assim, se a dona da festa fala, pode servir um menor, se eu estou responsável pela festa, eu não vou servir. Né? Tanto que teve um episódio desse, o meu maître falou, Miriam, ela quer que eu sirva e eu não vou servir. Então a gente falou, a senhora quer? A senhora pega da bandeja e dá na mão dele, porque a gente não vai. Tá certo. Nós temos que ter Então, cuidado com os nossos jovens. temos. Então, assim, tem toda essa responsabilidade, né? E faz parte. Eu ia falar uma coisa política, mas eu não vou falar. Ah, não, eu vou falar, vou contar, não vamos dar nome aos bois, mas já aconteceu de eu perder festa, de eu não fechar um contrato, porque um partido político veio querer fazer um evento, porém, pela lei, eles não podiam ter bebida alcoólica na festa. Se você quiser cortar, você corta, tá, Alessandra? Mas eu vou contar. Purificar. É E verdade. aí, eles falaram, então, mas como pela lei eu não posso servir bebida alcoólica, a gente quer colocar ao lado um bar, as pessoas comprando as próprias bebidas. Eu falei, tá, mas é proibido, não é? Eu falei, então eu não vou fazer. E aí eles foram para um restaurante e fizeram.
Porque no restaurante eles estão lá vendendo, já tem a bebida, já tem o bar. Então, eles vão lá. Agora, eu fazer uma coisa que é contra a lei, eu não. Então, não fizeram lá o evento. E eu fiquei com a minha consciência muito tranquila, sabe? De se é lei, é lei. Sim, estamos no mundo e devemos respeitar a lei. Tudo é uma questão de consciência também. Não adianta, tá bom, vou perder financeiramente, mas e o dormir depois? Isso é muito importante. E nesse programa que nós harmonizamos o vinho com a vida, na vida, o que vale mais é a nossa consciência, sempre. Nós somos responsáveis por todas as nossas decisões, seja da quantidade que vamos beber, que vai ter, tudo tem consequências. Tudo tem consequências. Eu quero arcar com as consequências do que eu estou realizando, eu tenho noção dessas consequências, ou eu quero ser inteligente e pensar no que é o melhor para mim? Por quê? Pode beber até cair? Pode. Qual é a vantagem mesmo? O que eu ganho com isso? Não é muito melhor eu celebrar uma quantidade que vai me deixar ainda com os sentidos todos voltados a tudo que está acontecendo, a tudo que eu estou vivendo, experienciando, do que perder os sentidos? Você perde. Pode não desmaiar, não estou falando só de desmaiar, mas você perde os sentidos a partir do momento que você já não consegue concatenar tudo que está acontecendo ali. Você não está vendo, ouvindo direito mais, todos os seus sentidos ficam embotados. E É, assim, e são vale, decisões. e vale ressaltar que, principalmente, para os donos da festa, para o noivo, para uma noiva, para os pais, tudo que eles ingerirem, o corpo naquele dia vai receber de uma maneira diferente. Porque eles estão emocionalmente vivendo uma coisa que é diferente. Então, o corpo vai. Então, talvez, se você tomar uma taça de vinho, é como se tivesse tomado 5, porque você está com todos os seus nervos à flor da pele, E né? os hormônios mudaram no organismo. Então, Exatamente. você tocou num ponto super importante, Miriam, que é cada dia, e o vinho mostra isso pela experiência, que você vai receber o seu corpo vai reagir de uma determinada forma e você também receberá, sentirá de uma determinada forma, conforme o dia que você está vivendo. Com certeza. Isso é muito legal, muito importante mesmo. E olha, esse programa está ficando show. Eu estou adorando, Miriam. Ah, que bom poder trazer um pouquinho aqui da experiência, né, que a gente vai vivendo literalmente. Literalmente. E aí eu tenho aqui, já que já falamos desse tudo das celebrações, de como, né, pensar no evento, de tudo que nosso ouvinte está aí absorvendo, colhendo e podendo, né, discernir para cada situação. O que eles não sabem ainda foi como você veio parar aqui neste podcast, que eu, apesar que eu sabia que você trabalhava com eventos, eu não tinha pensado ainda nesse tema em específico, mas eu vi um post seu no Facebook que me chamou a atenção de uma celebração. Nos conte aí um pouco sobre isso, Miriam. Foi um post que eu fiz, acredito que foi sobre o Dia do Amor, que é celebrado em Israel, né? E, e eu fiz um texto, e eu sou judia, né? Nascida de mãe judia, pai judeu, então, desde muito pequena, eu tenho essa vivência, mas agora eu tenho estudado, né, a Cabala, que é a parte mística do judaísmo, que é uma parte que eu não conhecia, e, na verdade, o judaísmo que eu tinha era um judaísmo infantil, que a gente aprende na escola, né?
que são quase metáforas, quase não, são metáforas que a gente vai aprendendo. E eu coloquei lá sobre o dia do amor, que é o dia que é um dia, se eu não me engano, é Kislev, que é um mês judaico, cai em julho, e são dias que vão muito tristes, que começa esse mês, e aí tem o dia 9 de Av, que é o dia do amor, que é o dia que as pessoas celebram o amor, e há muitos anos atrás, lá em Israel, era um dia que as pessoas iam nos vinhedos, acho que essa palavra vinhedos fez seu olho brilhar, Aham. né? E aonde as pessoas iam dançar nos vinhedos, e é uma coisa interessante porque tinham dois grupos, dois povos, né? Duas tribos, vamos chamar assim, e cada povo só casava com as pessoas do seu povo. E naquele dia estava liberado para, caso alguém conhecesse alguém do outro povoado, da comunidade judaica mesmo, enfim, mas eles poderiam se casar. Então, essa é uma das histórias, né, dos contos que tem no judaísmo. Na verdade, no judaísmo tem tudo a ver com vinho, e foi muito interessante você me chamar por conta disso, porque eu comecei a pensar aonde começou a minha relação com o vinho. E começou ainda muito pequena, porque toda sexta-feira tem a celebração de Shabat, que é a sexta-feira, né, que começa porque o calendário judaico é lunar, então ele na verdade é só lunar, mas enfim, o dia começa ao entardecer, né, quando surge a segunda estrela, a terceira estrela, e aí à noite é comemorado o Shabat, que é o dia do descanso, que é o sétimo dia que Deus descansou. Então nós temos também essa obrigação de descansar. E toma-se vinho. E a criança, suco de uva. Mas eu fui um dia que teve uma celebração na escola, eu devia ter uns 8, 9 anos, e eu tomei um copinho, depois 2 copinhos, depois 3 copinhos, 4 copinhos. Eu lembro de eu simpática, dançando e rodopiando na minha sala. Então, essa foi, acho que, a minha primeira vivência com o vinho. E toda celebração judaica, toda celebração judaica, tem o vinho presente. Então, na sexta-feira, né, são 3 rezas mais importantes que tem, então se acende velas e faz a reza das velas, faz a reza do vinho e faz a reza do pão, além de todas as rezas. Cada alimento tem a sua reza, né? Então, antes de comer mesmo, antes de ingerir. Então, antes de ingerir o pão, antes de ingerir uma fruta, antes de ingerir legumes. Então, existe uma reza para bebidas em geral e uma reza específica para o vinho. O vinho, nessas celebrações e na vida, no dia a dia de quem segue, né, a dieta kasher, ela tem que ser um vinho kasher, que é um vinho que foi feito dentro de todas as regras do judaísmo. Existem 3 tipos de vinho kasher. Então, existe o vinho do dia a dia, existe um vinho mais especial, e existe o vinho que só pode tomar na festa de Pessach, que é a nossa Páscoa, vamos dizer assim, que ele não pode ter misturado com nada fermentado, de farinha, enfim. Então, existem algumas especificações. Mas, falando, né, do dia a dia, então, na sexta-feira toma-se o vinho, depois, no sábado, no final do Shabat, existe uma reza que é lindíssima também, que separa o dia do descanso com os dias da semana, e aí é feita a reza das especiarias, onde você cheira Não, primeiro é o vinho, depois as especiarias, que é aguça os sentidos, depois a vela, depois você apaga a vela no vinho, e aí há costume de molhar os 2 dedinhos no vinho e coloca assim atrás da orelha, no ossinho aqui atrás e no bolso para dar dinheiro. Então, esse é um costume. E nas festas judaicas, todas praticamente têm o vinho. Então, no Ano Novo Judaico, toma-se vinho,
no Pessach toma, e também tem uma celebração que é muito importante no judaísmo, que é a circuncisão do menino, né, que nasce depois dos 8 dias, que é cortado feita a circuncisão, né? Como chama? O prepúcio. Isso. E aí, eu não sei se você sabe, Alessandra, mas eu vou contar para quem está ouvindo, que agora, né, na época que meu filho fez, não era dada anestesia local, mas era colocada uma pomadinha anestésica. Mesmo com anestesia, existe a cultura de embebedar um pouquinho de vinho numa gaze e dar para o bebê. Então, o meu filho, com 8 dias, já tomou o seu primeiro vinho, que é porque antigamente não tinha nenhum tipo de remédio, né? Então, é dado um pouquinho de vinho. E eu acho que é isso. Falei bastante, né? Mas é porque o vinho é... É ótimo, adorei tudo que você falou. Quando eu comecei a olhar, depois que eu li também o seu, que as moças dançavam e nesse dia acabavam acontecendo muitos casamentos, elas iam, inclusive, né, todos iam com esse intuito de achar alguém, né, e era uma celebração, até que você colocou, celebrar o encontro de duas almas, achei, assim, Sim, então, eu achei isso muito interessante. Olha o que traz também para nós, porque eu não conheço quase nada de judaísmo, tá? Mas olha a cultura trazendo para nós também tantos outros sentidos. E quando você falou até da gase ali do bebê, porque, claro, a gente cuida assim dos nossos jovens, mas quando o vinho é olhado assim também, como se fosse parte da alimentação, que é o que acontece na cultura europeia também, o que foi percebido? Eu não tenho em números, mas se percebe que com isso o número de alcoolismo é muito menor. É quase, é mais raro. Quando ele é visto como bebida só para festa mesmo, aí que a pessoa exagera. A pessoa que tem acostumado, por exemplo, o europeu que toma no dia a dia, ele não toma muito. E está tomando junto com alimento, e está tomando junto com água. com água. E a criança, às vezes, toma, que nem você falou, o suco de uva, ou às vezes até, dependendo da família, mistura ali um pouco com água e com algumas frutas e um pouquinho de açúcar e dá para a criança. Então, isso adapta. Acho que é um pouco daquela velha história. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Aí você quer tomar tudo de uma vez. Se você já está acostumado, não. Você já está ali num processo de ter mais consciência, tanto do quanto você aguenta, quanto com olhar com outros olhos. E quando você fala aí do judaísmo, com essas vertentes, inclusive de cerimônia mesmo, de um momento que você está agradecendo, celebrando, num sentido de gratidão até a Deus, né? Porque tem Sim, isso. e na cerimônia de casamento, na cerimônia, toma-se o vinho, né? O rabino enche, o rabino, quem estiver celebrando, enche a taça, o noivo toma o vinho, a noiva bebe o vinho também. Então, assim, existe em todas as cerimônias o vinho está ali presente, né? Então, ele é realmente uma bebida que faz presente. E a gente talvez não faça ideia, mas existem muitas vinícolas em Israel, né, de vinhos produzidos lá, tanto que quando eu fui para lá, um dos passeios que a gente teve foi para uma vinícola, para uma fábrica que produzia vinhos, não sei se é assim que fala, talvez fábrica. Pena que o passeio era às 8h30 da manhã, porque, olha, fazer degustação de vinho às 8h30 da manhã não foi muito fácil, mas foi uma experiência muito legal. Você vê aquela. Porque Israel é um país tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você atravessa de norte a sul em 8 horas. Isso que é a parte comprida.
Tanto que não existe, sabe que não existe motel em Israel? Porque não tem o porquê o caminhoneiro parar para descansar, porque em 8 horas você atravessa o país. E de lado, então, muito menos, ainda mais porque existem outros, né, os territórios palestinos, então ele é mais estreito ainda, mas lá existe uma parte realmente de produção de vinhos maravilhosos, os vinhos são muito bons, e foi um passeio muito legal, e é da cultura, tanto que, assim, você não vê aqui tanto o turismo para o vinho no Brasil. Tem, né, no Sul, mas eu acho que não é uma coisa tão difundida. Tem. Até aqui em São Paulo, eu visitei uma vinícola em São Paulo mesmo, mas realmente ainda mais quem conhece sobre vinho acaba sabendo. Lá foi um passeio que colocaram no roteiro geral. Assim como é difundido na Europa, lá também. Porque ali o Oriente, né, toda a parte do Oriente, onde está também Israel e outras regiões, ali tem muito também. O vinho começa ali também desde milênios atrás, né? Então a gente vê o quanto é importante. Olha quanta coisa que a gente tem para aprender na vida e com quanta coisa o vinho se harmoniza com isso de nos ligarmos também, tanto a nós mesmos, porque, né, o momento da Páscoa, tanto dentro do judaísmo, quanto acabou virando também para o catolicismo, que temos ainda a grande maioria no Brasil, um momento de renovação, um momento de maior ligação com o próprio Pai, não é mesmo? Que é, inclusive, um agradecimento. No judaísmo é aquele momento que foi atravessado um deserto, não é mesmo? Então, essa passagem que tem um certo simbolismo do mundo transitório para o mundo mais espiritualizado, e o vinho está presente nisso também. Então, é muita consciência que nós precisamos da nossa vida, de tudo que nos cerca, nos envolve, justamente para fazer com que isso seja sempre agregue valor à nossa vida e nunca nos tire do prumo. Eu gostei muito dessas coisas que você trouxe, porque eu não conhecia. Eu fui ler alguma coisa, mas eu fiquei até um pouco com medo de falar, porque tem palavras que eu não conheço, né? Então, eu vi lá o 15 de ave que você falou, né? Algumas outras palavras que eu nem me arrisco, mas, enfim, eu achei uma história muito interessante. Muito obrigado, Miriam, pela sua participação, pelo seu envolvimento nesse programa de hoje, que realmente me deixou muito feliz. Vou aproveitar, já que você falou, e vou corrigir, realmente, Tubeave, 15 de ave, eu falei 9, mas é que 9 é um dia que é muito triste, que foi o dia que foi destruído o templo, foi o dia que começou, né, a Noite dos Cristais, foi um dia que em vários anos aconteceram alguma coisa muito triste, então 9 de ave é um dia até que tem jejum, mas é o dia 15 de ave, é o Tubeave, que é o dia do amor, e eu me confundi, até agradeço, então, assim, já corrigindo, porque, como eu te falei, eu estou estudando, sou uma estudante agora, e você falou do Egito, e justamente a Cabala é isso, né? A gente descobrir o nosso Egito, sair desse Egito, que somos escravos dessa vida louca que a gente vive, e aí a gente atravessar o deserto, que não é fácil, para a gente poder chegar na nossa terra prometida. E é fácil falar, mas é difícil fazer. E um dia de cada vez, então eu agradeço muito o convite de poder estar podendo passar um pouquinho do que eu tenho aqui, né, Ale? E se eu puder falar uma coisa só para finalizar, aquilo que eu falei no começo, não tem certo e errado. A única coisa que eu falo assim, vai servir vinho, coloque uma quantidade que dê para todo mundo e durante todo o evento. Não vai dar para todo mundo e não vai ser durante todo o evento, repense e não coloque. Muito bom, muito obrigado mesmo. Isso, como tudo na vida,
a gente sempre tem que pensar e pesar. Porque às vezes a gente fica só no pensar e esquece de pesar, de fazer essa análise, o quanto realmente. Eu penso em trazer um vinho, tá, mas vamos pesar a viabilidade de. Então, isso foi muito importante. Eu gostei muito desse momento, desse papo, trouxe muita coisa interessante sobre o vinho, sobre celebrações, sobre a vida, porque é isso, é harmonizar o vinho com a vida, é harmonizarmos nós mesmos com quem somos, porque a harmonia tem que estar em nós. E aí sim encontrarmos a nossa terra prometida, que é o nosso coração com a consciência em paz. Essa é a felicidade, essa é a felicidade que sonhamos, essa é a felicidade que podemos alcançar. Sim, atravessando um deserto enorme, o deserto de todas as nossas dificuldades, o deserto das nossas fraquezas, das nossas ainda ignorâncias, daquilo que ainda não conhecemos. Mas, atravessado esse deserto, receberemos maná dos céus. Então, aqui terminamos esse nosso programa de hoje. Muito obrigado, Miriam, de novo pela sua participação. Até mais! Até maná com vinho, se possível. Adorei! Sintonia do vinho. Libertemo-nos dos cativeiros de nossas fraquezas. Tenhamos força para atravessar o deserto dos nossos medos. Brindemos a vida e toda a liberdade que conquistarmos. Tchim, tchim.